A paz do Senhor já é presente nesse lugar, amém? E é o que Ele deseja, que ela continue reverberando em nosso coração, através de nós também, para outras pessoas que necessitam dessa paz. Quando a gente se reúne, nada demais acontece, mas quando a gente se reúne em nome de Jesus, para glorificar o nome de Jesus, aí há poder. Porque a gente é só um montão de poeira, né? Quando a gente está junto. Mas quando a gente invoca o nome do Senhor Jesus, é o Espírito quem fala, é o Espírito quem age, e é apenas Ele que pode transformar vidas. Uma coisa que foi dita aqui que eu lembrei, eu falei, isso, Senhor, é isso, Senhor. A gente precisa acreditar em transformações de vida. Nós não podemos entrar por aquela porta achando que é mais um domingo, achando que é mais um encontro. E é claro, a gente vem aqui encontrar o nosso irmão, nossa irmã, porque senão a gente adorava só em casa. A gente necessita disso, faz parte da disciplina espiritual a comunhão, o culto coletivo. Mas o que tem que ter na expectativa é saber que juntos, invocando o nome do Senhor, algo diferente acontece, porque o Espírito que habita em nós é um Espírito encorajador e um Espírito de transformação. Acontece não só aqui. Lembro daquele oficial do rei Herodes que foi encontrar Jesus, Isso faz parte da mensagem não, mas eu estou a fim de contar. Depois eu apresento minha esposa. Mas eu lembro daquele oficial de Herodes que foi encontrar o Senhor Jesus e foi falar, vem comigo, Jesus. Lá, Jesus estava em Caná da Galileia, onde, inclusive, ele tinha transformado água em vinho. E esse oficial encontra Jesus ali e pede, Senhor, venha comigo, meu filho está doente. E não vou contar a história toda aqui, porque não faz parte da mensagem, mas no final Jesus fala, volta para casa. Volta para casa. E o oficial do rei volta para casa. E aquele garoto a gente já fala garoto que imagina ser um jovem, namorava com o pai. É o primeiro caso de milagre por Wi-Fi, né? Porque o milagre foi lá, vai lá que foi curado. A gente está aqui, a gente não imagina o que o Espírito está fazendo em favor dos nossos, daquelas petições que trazemos no coração, daquelas pessoas que nós temos no coração como inalcançáveis. A gente é duro assim mesmo. Às vezes nós somos duros assim e chegamos na presença do Senhor como se fosse mais um dia. E a gente esquece que aquele que nos alcançou pode alcançar aquela pessoa inimaginável, aquela pessoa que tem te dado trabalho, irmão, aquela pessoa que tem te dado trabalho, irmã, que você chega a falar para o Senhor e confessar, olha, só não falo porque não tem mais jeito, mas eu queria falar que não tem mais jeito. Olha, é por essa pessoa que eu quero convidar você a orar nesse momento. Sabe por quê? Porque pode ser esse um caso que esteja espremendo o teu coração. Você tem que acreditar que a palavra que você vai ouvir aqui não é para aquela pessoa, é para você, é para mim. Mas o Espírito que está aqui pode já fazer maravilhas, porque o que move o Senhor é a vontade dEle. Mas o que tem em nós, que agrada ao Senhor, é a fé. A gente não pode mover a mão de Deus, Ele é soberano. Mas a gente pode agradar o Senhor com a nossa fé. Então, quero orar por você. Você que traz em seu peito, em seu coração nesse momento, alguém, fecha seus olhos, antes de expormos aqui a palavra do Senhor como continuação desse ato de adoração, quero orar. Porque estamos no mês, estamos dando abertura no mês da família, pode ser um familiar seu, que mora contigo ou mora próximo, esteja aqui em São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro, longe. Aquela pessoa que você já pensa, não tem mais jeito. É essa pessoa que eu quero que você ore agora, nesse momento. Eu quero te encorajar a entregar no Senhor, inclusive a confessar, Senhor, eu nem tenho orado mais por isso. Confessa ao Senhor e diga, Senhor, eu parei de ter fé na transformação dessa pessoa, mas eu quero pedir ao Senhor, dá-me fé, porque o Espírito que se move aqui pode mover lá. Peça isso ao Senhor e aproveita, peça por você também. Não é à toa que o Senhor te trouxe aqui. O Senhor tem uma palavra para você. Você já disse um bocado de coisa para Ele agora através das músicas, mas Ele tem muito para falar ao nosso coração através da palavra dEle. Pede ao Senhor misericórdia. Peça que Ele faça isso. E é isso que pedimos, Senhor. Primeiro agradecemos pela oportunidade de juntos nos reunirmos, sabendo que o Senhor é santo, o Senhor é mais do que santo, o Senhor é santíssimo.
e nos dá a oportunidade de invocarmos esse santo nome. Sabemos que essa oportunidade nos é dada pelo nome de Jesus, que, como diz lá o autor de Hebreus, abriu um caminho através do seu sangue, um caminho que não é feito por mãos humanas, mas um caminho que é vivo, um caminho da cruz, e que não ficou na cruz, porque a cruz não deteve, não ficou na tumba, porque a tumba não deteve, ele vive e está entre nós, e é no nome dele, nome precioso de Jesus, queremos dizer, Senhor, aquela pessoa que tem na nossa mente agora, que nós já desistimos, aquele familiar que está difícil suportar, coloca a gente à prova só de pensar nesse nome, ó Senhor, vai lá e transforma, porque assim como aquele oficial foi pedir para curar o seu filho, nós pedimos aqui uma cura espiritual por esse familiar que vem à nossa mente agora. E, Senhor, se necessário for, que a cura venha sobre nós. Se nós somos essas pessoas feridas pela incredulidade, Senhor, que nós sejamos essas pessoas agora curadas, porque estamos diante do Todo-Poderoso e acreditamos que o Senhor continua o mesmo, fazendo milagres, fazendo maravilhas. Que o seu nome continue sendo exaltado nesse lugar, ó Santo Deus, pelo nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Marcos. Eu sei, essa arte bonita aí está com Lucas, mas eu conversando com o pastor Davi, e a gente estava meditando em Atos, quem escreveu Atos foi Lucas, e a gente estava lá falando não sei o que lá tal, aí mandei para ele, não, vai ser Lucas. Irmão, o irmão que ficou um tempão fazendo essa arte, me perdoa. Então, onde você está lendo aí Lucas, você vai entender Atos. Abra sua Bíblia, acesse a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 16. Queremos começar, eu acho, não sei se vocês já começaram pela manhã, na ceia, mas queremos, pelo menos nesse domingo, começar a falar sobre a família, o mês da família, né? Nesse mês de maio se comemora tantas coisas, mas nós todos das igrejas evangélicas separamos esse mês especialmente para pensar sobre tudo que Deus tem para fazer em nossa família. Engraçado que a gente para pensar em um mês, é claro, é porque a gente tem que pensar o tempo todo. A gente separa um mês para falar sobre, enfatizar, mas o reino das trevas está todo dia militando contra a minha e contra a sua família. Enquanto nós estamos aqui adorando o Senhor, existem pessoas que mexem nas mídias sociais, preparando aqueles vídeos que alcançam a mim e a você, depreciando a família. Existem pessoas que nesse momento estão produzindo filmes e desenhos que vão alcançar não a você, mas vai alcançar o coração do seu filho, da sua filha, e vai depreciar a família. As trevas não têm mês da família. Todo dia, para o reino das trevas, é dia de militar contra a família. Mas eles já estão derrotados. A pergunta é a quem nós queremos nos aliar? Ao reino de Deus ou ao reino das trevas? Quanto tempo você e eu estamos investindo para que o nosso lar seja um lugar seguro e não tenhamos que perguntar, seria realmente o nosso lar, a nossa família, um lugar seguro? Ah, Dudu. Pode me chamar de Dudu, tá, gente? Só parênteses. Me chamaram de Anderson aqui, mas eu estou acostumado a me chamar de Dudu. Ah, Dudu. Eu não faço essa pergunta lá em casa, porque lá em casa está tudo bem. Lá em casa está tudo bem. Lá em casa a gente está surfando na onda. Se der mole, a gente dorme o dia inteiro de tão tranquilo que está. Então, meu irmão, cuidado que você está quase subindo para a glória, porque o retrato que a gente está tendo aí, que quem não tem problema na família, seja de saúde, seja de relacionamento, seja de boleto, não, boleto todo mundo tem, né? Seja qual for o problema na família, sempre aparece, meu querido. Sempre aparece, porque para dar problema entre pessoas, basta ter duas. Hoje em dia, a gente nem precisa falar que para ter problema tem que ter duas pessoas, não. Porque cresce o número de pessoas com problemas da alma, ansiedade, depressão, ou seja, a pessoa com ela mesma já é o problema. Hoje em dia, nós não estamos conseguindo nos relacionar conosco mesmo. Quiçá com um segundo, com um terceiro. Então, para ter problema de relacionamento, bastamos eu e você conosco mesmo e, no caso familiar, com uma segunda pessoa. Então, se agora está tudo tranquilo, mas você sabe, é uma questão de tempo, surge um problema e você achou que estava tudo bem. Então, de fato, cabe a pergunta. Cabe sim. E se tem um lugar que cabe a pergunta, é aqui.
na casa de oração e a gente pensar à luz da palavra de Deus, seria, de fato, a nossa família um lugar seguro? Será que nós temos segurança na nossa família? Eu queria fazer, antes de irmos para o texto, fazer uma alusão, fazer uma comparação com a segurança da nossa casa física. Eu gosto de fazer isso. Eu acho que facilita as coisas, facilita o pensamento. Estava procurando relógio aqui, até não tem relógio lá, tá bom, porque eu não tenho relógio. Vocês sabem, vocês me conhecem, né? Naquele dia que faltou luz, eu vou falar rápido, foi quase 1 hora, sem luz. Mas hoje tem ar-condicionado, não, fica tranquilo, irmão. Mas eu quero fazer uma comparação com a nossa casa. Quando é que, de fato, nos sentimos seguros? Pode ser que não seja o seu caso, mas para a maioria das pessoas, nós nos sentimos seguros fisicamente, na nossa casa, quando ela tem o acesso para quem tem acesso. Ok? E para restringir o acesso para quem não tem o acesso, a gente coloca a tranca, a gente coloca 3 portas, aí tem a porta e tem a porta de ferro, coloca alarme, coloca... A gente vai fazendo o que for, coloca cachorro, quando tem o cachorro, coloca outra coisa, porque é aquilo, fofoqueiro tem vizinho que é fofoqueiro, mas ele é alarme, né? Cachorro não, cachorro é alarme. Então tem gente que... Não, cuidado que o fofoqueiro vizinho pode ser você para o outro, mas tudo bem. Voltando aqui, não julga não, irmão, julga não. Mas a gente vai fazer de tudo para que a nossa casa, o nosso apartamento, o lugar onde a gente mora, seja seguro fisicamente. Se você dorme com a porta aberta, eu diria que você não mora em São Gonçalo. Eu moro aqui, tá? Mas se você mora com a porta aberta tranquilo, tem algum motivo e o Senhor guarda a tua casa, glória a Deus por isso. Né? Na prudência, a gente fecha a porta e a gente fecha o que for necessário. Mas quanto mais seguros queremos estar, mais trancas colocamos. Verdade ou mentira? Mais trancas colocamos. Na situação que a gente vive, quanto mais trancado nós ficamos em casa, mais seguros nos sentimos. Olha que coisa interessante. Não vou falar engraçado, porque de engraçado não tem nada. Ou seja, parece que nós trocamos uma liberdade para ter segurança. Você está entendendo? E não é um discurso político aqui você sair fazendo protesto contra a segurança desse. A gente tem que orar. Nosso poder é espiritual. O político tem um poderzinho desde lá. A gente tem um poder espiritual. De falar, Jesus transforma, pegar esses cracudos todos e falar assim, para de roubar o fio, estou sem internet, meu irmão, Jesus pode te livrar, deixa eu te levar para uma casa de recuperação, deixa eu falar que... A gente tem que, assim, a gente fica com raiva desses caras que vão lá, roubam um fio na tua frente. Não, a gente tem que acreditar que Jesus pode transformar, a gente tem história sobre isso, mas a gente vai se trancar. Aí compra um Wi-Fi, compra uma internet que não precisa de fio, tá? Aí a gente começa a se trancar e a gente fala o seguinte, tá bom, eu estou me sentindo seguro, mas confortável, mas eu não tenho liberdade. Não tenho liberdade para a hora de sair, não tenho liberdade de deixar meu portão desse jeito, minha porta daquele jeito. Enfim, essa pequena introdução de meia hora para fazer uma comparação com o seguinte, pode acontecer isso com a nossa família em termos de relacionamento. Pode ser que a segurança que eu e você, nesse momento, estamos sentindo acerca dos papéis que cada um exerce em nossa família, pelo menos do seu papel, pode ser que essa segurança esteja baseada em relacionamentos trancados, em relacionamentos que não dão liberdade. Quantas pessoas acham que está tudo bem na família, mas é porque não dão a oportunidade do outro falar, não dão a oportunidade do outro criticar, não dão a oportunidade do outro errar. E responde, não, lá em casa está tudo bem. Na verdade, lá em casa eu tenho segurança sim, mas essa segurança é uma segurança aparente que não tem liberdade. É um lugar onde se pisa em ovos. E eu não estou falando aqui de libertinagem, não, gente. Eu estou falando aqui de um convívio franco. De um convívio onde o pai não tem que chegar para o filho e falar assim, você me respeita porque eu pago os seus boletos. Isso quem fala é quem não teme ao Senhor Jesus, porque a casa onde Jesus reina, você fala assim, você tem que me obedecer porque a palavra de Deus manda, senão você vai estar em desobediência ao Senhor. Ainda assim eu te amo, porque assim somos nós, em desobediência ao Senhor Ele ainda nos ama. Quem precisa fazer um discurso como esse, você pode até discordar de mim, mas eu aprendi isso com o pastor Natan, que foi meu pastor na adolescência. Quem tem um discurso em casa que você tem que me respeitar por causa dos boletos que eu pago, assim que o dito cujo, assim que um candango começar a pagar os próprios boletos, ele perde o respeito por você, porque a base do seu respeito era pagar as contas.
E isso é só um exemplo dos relacionamentos que nós achamos que está tudo bem. O meu filho está sob a minha disciplina e está tudo bem. A minha esposa, que isso me respeita, falando da minha esposa, oi, amor, tudo bem? Olha, veio comigo hoje, gente. Tá bom, graças a Deus, nosso pequeno ficou lá. Mas voltando aqui, a minha esposa me respeita, está tudo bem. De repente, só está tudo bem, porque todos esses relacionamentos estão trancados e a pessoa não percebe. Assim como em casa você se sente uma segurança, privado de liberdade, você, na verdade, acha que está seguro nos relacionamentos familiares por causa das trancas nos relacionamentos. Aí tem gente que vai procurar psicólogo, ok, bacana. Tem gente que vai procurar os líderes da igreja, ok, bacana. Mas deixa eu dizer, existem processos que só Jesus Cristo pode libertar. E é por isso que nós vamos refletir sobre a passagem de Atos, não de Lucas 16, e vamos falar do Deus que liberta. Eu quero que você acompanhe, por gentileza, essa leitura de Atos 16, a partir do versículo 19. Quando os senhores da escrava viram que suas expectativas de lucro haviam... Perdão, NVT. Ah, tá, ok. Vamos voltar aqui, eu só vim conferir. Vamos voltar. Quando os senhores da escrava viram que suas expectativas de lucro haviam sido frustradas, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram à presença das autoridades na praça do mercado. Estes judeus estão tumultuando a cidade, gritaram para os magistrados. Eles ensinam costumes que nós, romanos, não podemos seguir, pois contrariam nossas leis. Logo, uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas. E os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos e açoitados com varas. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar. Por isso os colocou no cárcere interno, prendendo-lhes os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos ouviam. De repente houve um forte terremoto, e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Quando o carcereiro acordou, viu as portas da prisão escancaradas. Imaginando que os prisioneiros haviam escapado, puxou a espada para se matar. Paulo, porém, gritou: "Não se mate, estamos todos aqui." O carcereiro mandou que trouxessem luz e correu até o cárcere, onde se prostrou, tremendo de medo, diante de Paulo e Silas. Então ele os levou para fora e perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus, e você e sua família serão salvos." Então pregaram a palavra do Senhor a ele e a toda a sua família. Mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles e lavou suas feridas. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Depois levou-os para a sua casa e lhes serviu uma refeição. E ele e toda a sua família se alegraram porque creram em Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, a tua palavra foi lida, já estamos refletindo sobre ela e pedimos com muita humildade que não seja a palavra de quem está aqui à frente, mas que seja o seu Espírito que move as vidas, que move corações, Senhor. Que o Senhor esteja mudando realidades nesse momento unicamente para a tua glória. Amém. Meus queridos, o que tem a ver esse texto com o Deus que liberta, o Deus que quer libertar a sua casa, o Deus que quer fazer com que lá na sua casa haja liberdade e você tenha, de fato, comece a pensar sobre: a minha casa está assim, sendo ou começa a ser um lugar seguro. Primeiro, tem a ver com Jesus, só Ele pode fazer isso plenamente, tá? Depois a gente volta nisso, mas vou fazer mistério não. A gente está entoando aqui o nome dEle e é Ele que pode fazer milagres. Mas eu queria chamar a atenção para essa passagem, porque Paulo e Silas, o que chama a atenção aqui é Paulo e Silas na prisão. Nós temos músicas sobre isso, se prega muito sobre isso, mas eu quero chamar a atenção para você em relação a todo Atos, capítulo 16.
O capítulo 16 de Atos é a história da passagem de Atos de Paulo e Silas pela cidade de Filipos. Filipos ficava na Macedônia e era uma colônia romana. Interessante que é a primeira viagem que Paulo faz sem Barnabé. Pouco antes tiveram a desavença, você pega isso lá no capítulo 15, e é a primeira viagem que ele faz com outras parcerias. E ele está nessa viagem, junto com ele, Silas e outros. E muito interessante, isso é bom enfatizar agora, que quando você pegar o Atos 16 para ler em casa, novamente, você vai perceber que a viagem não começa fácil, porque eles tinham planos. Mas o Senhor começa a frustrar esses planos. Paulo tem uma visão em sonho. Então o Senhor começa a mudar todos esses planos. Onde é que eles acabam? Acabam chegando lá na cidade de Filipos. Essa cidade na Macedônia. Essa cidade que era uma colônia romana. Interessante que o Espírito de Deus os leva para lá. Chegando lá, eles encontram uma mulher chamada Lídia, que não era de lá, era de Tiatira. Lídia começa a conversar com eles. E eles começam a expor o evangelho. E você encontra lá que o Senhor abriu o coração de Lídia para o evangelho. Está descrito assim, é poderoso isso para a gente hoje. Sabe o que Lídia faz? Lídia fala, olha, eu quero isso para minha casa. Vamos lá para casa. E não só chama eles para casa para falar para todos os seus parentes, e todos os seus parentes são batizados, mas ela chama realmente para casa, literalmente. Fica aqui na minha casa. Se vocês me acham digna, ficam aqui. E tá bom. Paulo e todos os seus companheiros ficam na casa dessa irmã. E eles continuam fazendo um caminho que eles estavam fazendo naquela cidade, tentando aproveitar alguma oportunidade. E começa a aparecer uma jovem escrava. E o texto fala que essa jovem estava endemoniada. E ela servia para os seus senhores como adivinha, ganhava dinheiro, ficava adivinhando a sorte através dessa possessão. Só que ela começa a dizer o seguinte, ir atrás de Paulo e seus companheiros, olha, esses homens vieram falar do Deus Altíssimo, esses homens vieram proclamar o Deus Altíssimo. Meus amados, já vou fazer uma observação aqui. Paulo, ele fica indignado com isso, ele até aguenta um pouquinho. Mas em determinado momento ele vira para trás e fala, em nome do Senhor Jesus, sai dessa mulher. Está repreendido. E a mulher cai e fica livre daqueles demônios. Mas eu quero fazer uma observação aqui, que isso faz parte de você e da sua família. Isso faz parte para mim e da minha família. Nós temos aceitado discursos de demônios travestidos de evangelho. Muitas pessoas têm levado para casa discurso de evangelho que está na moda, mas na verdade são demônios falando, Paulo, aquele não aceita, porque quem é que Jesus comissionou para proclamar o evangelho? Demônios? Não, eu e você. Eu e você. Ele deu uma ordem, façam discípulos, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ok, não é só isso, ele fala, indo, batizando, fazei discípulos. Essa ordem foi dada para nós. Então, demônio não tem que proclamar evangelho nenhum. Você podia pensar assim, poxa, eu acho que é isso. Não. Do demônio a gente não ouve nada. Ele está falando, eles vieram proclamar, não, Paulo se indigna, e eu comemora nessa hora do texto. Né? Ele faz isso, aquela mulher liberta. E a observação que eu fiz é, o que você encontra aí de um monte de artista que não é evangélico, aí canta uma música gospel e você coloca na tua casa. Irmãos, é servo de Deus? Não. É serva de Deus? Não. Coloca na tua casa, não. Porque quem tem que proclamar o evangelho são os discípulos. Tem muita gente levando para casa discurso de demônio. Não é porque está falando, está proclamando o nome de Jesus, ó, faz igual a Paulo, repreende, ó, proclama para lá, na minha casa não. Na minha casa entra discurso da boca de discípulo, entra exaltação da boca de discípulo, mas está falando do evangelho. Não é, não está. Porque a gente precisa dar espaço na nossa casa para pessoas que se consagram ao Senhor, não para pessoas que se consagram ao mal. Tem que ter muito cuidado com essa coisa. Ainda mais videozinho de internet, WhatsApp, e a gente não só faz, compartilha, como chama filho, mãe, aí, olha que lindo aqui, graças a Deus, e tal, o cara lá todo torto lá, e você proclamando isso. Tá, tira isso da sua vida, amém. Mas vou continuando.
Isso é uma vitória para a gente, mas para Paulo e Silas, naquele momento, foi dureza. Porque eles tiraram um lucro de uns caras, e esses caras ficaram chateados. Agarraram eles e foi justamente a leitura que nós fizemos aqui. Levaram para os magistrados. Todas as cidades romanas tinham 1 a 2 magistrados. E eles estavam lá justamente para julgar as causas romanas e conter que Roma, se tem uma coisa que Roma não gostava, era de tumulto. Se tinha tumulto, esses caras tinham que dar um jeito logo de conter esse tumulto. E o pessoal estava fazendo tumulto. E eles pegam, tá bom, dá uma chibatada, vai com vara, tira a roupa de Paulo, humilha, castiga ele severamente e prende. Não dá nem chance de julgamento. Não dá nem chance, não pergunta nem nome, não dá nem chance de julgamento. Tem consequência, né? Repreender o demônio tem consequência. E esses dois vão parar na prisão. Essa é a leitura que nós fazemos. E parece que é tudo muito bonito quando a gente lê que Paulo e Silas na prisão, perto de meia-noite, lá cantando, orando. Mas eles apanharam. Eles ficaram machucados. E se não bastasse, você já ficou sem posição quando você está machucado? Quem já caiu aqui de moto, ou quem caiu quando era criança, tem posição que não rola. Imagina eles nem podendo escolher posição, porque eles não apenas foram presos, mas foram presos no lugar mais fundo daquele cárcere, no lugar que é mais escuro, no pior lugar possível. E se não bastasse, tiveram seus pés amarrados, eles não tinham posição. Eles tinham tudo para questionar o Senhor naquele momento, porque eles tinham acabado de plantar uma célula lá em Filipos. Lídia, abençoada, uma célula lá, maravilha, vai crescer. Depois tem a igreja de Filipenses lá naquele lugar. Mas tinha acabado de fazer isso, tinha acabado de libertar uma mulher que estava aprisionada por demônios. E agora eles estão todos machucados, os dois, injustiçados no cárcere. Quantas vezes eu e você não aguentamos nenhum insulto e já queremos nos defender na internet? Começar a rebater postagem no WhatsApp. Uma coisa que eu tenho dito é, meu irmão, crente tem que tomar prejuízo. Se você não aprendeu a tomar prejuízo, você está num grau baixo de discípulo. Discípulo de Cristo tem que aprender a tomar prejuízo. Do Senhor é a nossa justiça. Não que Ele vai fazer mal às pessoas, mas quem tem que nos defender somos nós. Havia um teólogo, na verdade, A.W. Tozer, que ele fala o seguinte: quando você se defende, você se defende. Agora, quando você não se defende, Deus te defende. Quando você toma a iniciativa de se defender porque você acha que está no prejuízo, Deus não vai à sua defesa, meu querido. Você tomou o papel. A gente precisa aprender a tomar prejuízo. Paulo e Silas aqui estão tomando prejuízo. Podiam estar reclamando, mas estão louvando ao Senhor. Estão orando. E algo sobrenatural acontece. Vem um terremoto. E faz não apenas as coisas caírem, mas interessante, as correntes se abrem. As portas se abrem. Não fala aqui que as portas caíram. Falam que elas se abrem. Que as correntes se abrem. Não é uma questão de destruição, porque destruir por destruir é cair pedra na cabeça dos prisioneiros. Foi uma coisa diferente. E o que o carcereiro estava fazendo? Estava dormindo. E ele acorda. E a gente leu que ele observa todas aquelas portas abertas. Era papel dele não permitir uma fuga. E ele já acha que fugiram. E pela sua honra e por medo, ele tira a espada para se matar. Não é uma questão de covardia, é porque ele sabia que ou ele se matava ou ele ia morrer. De repente, até ele e a sua família, como castigo. Porque isso era uma das punições. Era uma questão de honra e de medo ele se matar logo. E Paulo grita, machucado, humilhado, ele ainda grita para aquele miserável que colocou ele lá no fundo, ele grita, não se mate. De repente eu e você falaram assim, vai, mas deixa eu empurrar um pouquinho, né? Não, Paulo grita, não se mate. E Paulo não fala, eu estou aqui. Ele fala, nós estamos todos aqui. Porque tinha Paulo e Silas que não fizeram nada demais, foram injustiçados. Mas quantos prisioneiros não tinham mais lá? Sobrenatural também acontece aí. Estou chamando a atenção para você porque às vezes a gente acha que a transformação da família começa num culto da família quando você consegue trazer todo mundo aqui. Pode acontecer sim. Mas quero chamar a tua atenção para a vida desse carcereiro. Esse carcereiro. Quero chamar a atenção primeiro, fazer algumas comparações do antes e do depois.
do acontecimento. Ele teme aquela situação, ele percebe que algo diferente acontece, ele sabe que ele tem tudo para morrer, e ele ajoelhado, prostrado diante desses homens, que ele fala, esses homens são poderosos. Ele pergunta, o que eu posso fazer para ser salvo? Paulo responde, para ser salvo você precisa crer no Senhor Jesus? Não. Paulo e Silas respondem, crê no Senhor Jesus e... Mas para aí, você e a tua casa. Você precisa prestar atenção nesse versículo para você entender o propósito de todo esse treme-treme da terra. Preste atenção que a gente vai chegar lá. Eu não vou demorar muito. O que acontece é que esse homem que ouve isso e depois experimenta uma realidade totalmente diferente na sua família, não só para ele, mas na sua família, primeiro, quero chamar a atenção de como que esse homem tinha medo para cumprir bem as suas ordens. Lá, nós lemos que ele colocou Paulo e Silas no lugar, no cárcere mais profundo, no pior lugar possível. E se não bastasse isso, o quê? Amarrou seus pés no tronco. Gente, eles não tinham relato nenhum de que aqueles homens eram violentos. E eles não estavam sendo violentos. E ele coloca justamente no lugar onde se coloca bicho. Ele tem medo de não cumprir as ordens, porque esses homens causaram tumulto. Eles estavam causando tumulto. Então, ele é um medroso. Como eu e você temos medo e tomamos muitas decisões baseadas no medo. Assim, inclusive, na nossa família. Quantas vezes tomamos decisão para a nossa família ou em família por causa do medo? Esse homem ele não está muito longe de nós. Quantas coisas que nem acontecem, mas nós, pelo nosso medo, a gente antecipa e os nossos relacionamentos ficam frustrados. Nós temos discussões que não precisávamos ter por causa do nosso medo. É o medo da conta não fechar, é o medo do meu filho fazer tal coisa, é o medo da minha esposa pensar isso de mim, é o medo do meu esposo pensar isso de mim, é medo. Quantas vezes agimos por medo? E esse homem tem outra hora do medo. Quando ele vê tudo aquilo acontecendo, aquele tremor e tudo mais, ele vai até eles e com medo se prostra. Esse homem está com medo. Muito interessante que depois que tudo isso acontece, e ele já começa a receber uma palavra de transformação, o que esse homem faz com Paulo e Silas? Nós lemos. Leva eles para casa. Ele tinha permissão para isso? Não tinha permissão. Alguma coisa mudou nele. Porque aquele homem medroso, que colocou esses homens lá no mais profundo, para ele cumprir ordens, agora leva Paulo e Silas para a própria casa, para falar para a própria família do Evangelho. Aí você fala assim, mas por quê? Não, depois eles voltaram. Mas ele levou. Já começa a transformação desse homem, desse carcereiro ali, um homem que vivia com medo. Eu quero dizer para mim e para você aqui, reforçar, que se a tua vida, o seu relacionamento com Deus e com as pessoas, e enfatizo aqui, consigo mesmo e com a tua família, tem sido uma relação de medo, você precisa se perguntar se realmente tem sido um lugar seguro de se viver. Porque onde se vive com medo, a gente só vai colocando mais tranca, E o Senhor Jesus hoje quer falar para você, olha, eu estou vindo para você viver com liberdade. E onde tem liberdade não tem tranca, tem franqueza, tem permissão. Se hoje é o seu caso, pense isso, você não é o único. A vida desse homem foi transformada e ele agora não está mais sendo norteado pelo medo. Esse homem também não tinha compaixão. Por que eu digo que esse homem não tinha compaixão? Porque não apenas ele colocou Paulo e Silas lá, mas ele percebeu que não eram homens violentos. Ele percebeu. Esses homens estão lá, feridos, machucados, ensanguentados, despidos. De repente já devolveram a roupa deles. Mas eles foram despidos diante da população. Esses homens estão humilhados, oferecendo risco algum. Em algum momento, esse carcereiro para tratá-los? Para tratar a ferida deles? Não. Não, falta compaixão. Falta compaixão na vida desse homem. Mas você fala assim, Dudu, mas ele só estava cumprindo ordens. Não era dever dele cumprir ordens, cuidar das feridas. Mas é justamente isso que significa compaixão. Quando vai algo além do que se espera de nós. Quando a gente consegue se entristecer ou se compadecer do outro, quando aquilo não tem nada a ver conosco. Quando você
investe na sociedade, na educação, porque você não quer ter problema com a segurança, isso não é compaixão. Isso é investimento. Isso é inteligência. Compaixão é quando você faz que não vai ter nada em volta, quando você se compadece, quando aquilo toca no teu coração. Quantas vezes Jesus se compadeceu e Jesus olhou para a multidão e teve compaixão. Compaixão da miséria, fosse social, fosse espiritual. Nós precisamos de mais compaixão, meus queridos, e estamos levando a falta de compaixão para dentro da nossa casa. Esses dias, eu vi um vídeo, porque a pessoa insistiu para eu ver, mas quando eu falei, poxa, você sabe que eu não gosto de ver isso. Um vídeo de um acidente de trabalho em que teve uma pessoa morreu no acidente de trabalho, e um rapaz que é crente. E eu falei para ele assim, rapaz, eu não vejo mais isso, porque as pessoas que me conhecem, eu já falei, eu não posso rir em meio de desgraça. É um pai de família que acabou de morrer. Ou é o irmão de alguém que acabou de morrer. Esse acidente não é engraçado. Não tem graça na morte. Gente, estamos achando graça na morte. Está faltando compaixão no nosso coração. Ah, mas se não puder rir de nada, não pode rir de morte. Nós somos discípulos daquele que venceu a morte. Como é que a gente vai rir da morte? A gente ri para a morte. Mas da morte, a gente não pode rir. A gente não pode rir da miséria. Estamos fazendo piada com miséria. Está sendo comum nas coisas que compartilhamos, nas coisas que conversamos. Falar sobre miséria. E isso não tocar no nosso coração. E a gente acha que isso nada tem a ver com os nossos relacionamentos com Deus, conosco mesmo e com a nossa família. E sem perceber, não temos tido compaixão. Compaixão é um exercício. Compaixão é algo a ser pedido ao Senhor. Senhor, me dê compaixão. Se você tem feito isso, meu irmão, se você tem feito isso, minha irmã, pede ao Senhor, porque eu não posso mudar a sua vida, mas Ele pode. Eu pedi ao Senhor, falei, eu quero ficar triste toda vez que eu ver isso, e Senhor, me ajuda a repelir essa galera que tem paixão por rir disso. E o Senhor tem feito. De vez em quando tem sido mal educado com algumas pessoas, fala assim, isso aí não é coisa para rir. De vez em quando só viro as costas. Não recebo mais, sai do grupo do WhatsApp. Para de seguir essa pessoa. Quem faz isso não está sendo filho da luz. Está faltando compaixão. A gente posta coisas de política aí, essa divisão toda que nós estamos vivendo. Ah, não, mas é discurso. Irmão, quanta falta de compaixão nesses discursos políticos. E eu e você levando isso para dentro de casa. E nós queremos que o nosso filho nos respeite. E queremos que a nossa esposa nos respeite. E querendo que o marido respeite. E você só demonstrando falta de compaixão. Parece que aquela porta ali tem algo especial, que você entra ali e na tua boca é Senhor, o teu amor me constrange, salva-me, eu quero amar o mundo, e sai dali para fora e compartilha um monte de coisa que nada a ver tem isso. Deve ser, sei lá, o portal de Nárnia, aquilo ali, essa aqui também, é o guarda-roupa, porque a gente entra num lugar diferente, assim, a gente entra num lugar diferente, mas nós somos iguais. A pessoa que entra só sai diferente porque sai renovada. Mas nós somos o sal da terra, a luz do mundo. E, meu irmão, se você ainda não é sal da terra, na luz do mundo, tem um convite para você no final, mas deixa eu dizer, se você tem visto pessoas que eram para ser sal da terra, a luz do mundo, esse não é o evangelho, não se decepcione, porque Jesus Cristo foi o perfeito, é para ele que você tem que olhar. E nós que já somos do Senhor, precisamos prestar atenção, que precisamos de mais compaixão. Aquele homem não teve compaixão, assim como muitos de nós, às vezes, fazemos, levamos isso para dentro de casa. Mas depois que ele tem aquele encontro, em que ele fica sabendo que não só ele, como toda a casa dele podia ser salva, crendo no Senhor Jesus, aquele homem exerce compaixão. Porque ele não apenas leva Paulo e Silas para casa, mas antes ele trata das feridas. Coisa que ele podia ter feito antes. Não era o papel dele, mas compaixão não é nosso papel. Ele fez, tratou as feridas. Tratou as feridas daqueles dois homens. Jesus quer transformar a nossa casa em um lugar de compaixão. Amém? Jesus quer transformar o teu coração no lugar de compaixão. E se esse é o teu desafio, anota aí. Tem que virar pedido de oração a partir de hoje. Porque compaixão não é natural. Não é. Esse homem que antes era medroso, passa a não ser mais orientado pelo medo. Esse homem que antes não tinha compaixão, agora é mais compassivo. Ele é transformado e já começa a dar sinais dessa transformação porque ele se encontra com o Evangelho.
E o interessante é que depois de tudo isso, eu quero perguntar para você o seguinte: Paulo e Silas vão na casa dele, pregam para a família, batizam a família, e dali eles vão embora, não é? Não é isso? Não, não é isso. É aí que eu quero começar a chamar a atenção para o final dessa reflexão. Meus irmãos, esses dois homens, eles simplesmente voltam para a prisão. Eles voltam para a prisão. Eles entenderam que aquele tremor todo, que aquele milagre todo, nada tinha a ver com a fuga deles da prisão. E eu não sei se você já começou a pescar, igual aquele final de filme que você fala, agora eu estou entendendo. Aí tá que bom. Mas, meu querido, sabe por que aquele tremor todo? Sabe por que toda aquela coisa que Deus fez extraordinária para salvar uma família? Uma família. Ah, Dudu, mas depois a coisa... Não. Depois, Deus tem os planos, Ele faz. Eu estou falando nesse episódio aqui, nesse trajeto, na vida de Paulo e Silas. Aquele barulho todo foi para salvar uma família. O nosso Deus, Ele não economiza nos recursos. O nosso Deus, de repente, está fazendo os terremotos na tua vida. De repente, você está achando aí que é para você mesmo. Ah, não, eu vou ser abençoado. Não, meu querido, meu amado, minha amada. Tem terremotos que nada tem a ver com você. Você é igual a Paulo e Silas. Você vai sofrer, mas você vai voltar para a prisão. Tem terremoto que está acontecendo na sua vida para que Deus use a sua vida para alcançar pessoas. E eu diria que para alcançar famílias, inclusive pode ser a sua. Se esse Deus pode fazer terremotos para salvar uma família, lembra aquela pessoa que você orou no início da mensagem? Por que Ele não pode fazer para ir ao alcance dessa pessoa aí? O que é um coração endurecido para um Deus que treme a terra em favor da salvação de uma família? Uma família. Se a gente coloca na conta, se a gente coloca na nossa planilha, a gente ia falar assim, na nossa estratégia de igreja, não vale a pena tremer a terra para salvar um homem. Não dá. Uma família, não dá. Mas na planilha do Senhor, vale a pena tremer a terra para salvar um homem e uma família. Deus não economiza nos recursos quando se trata de família. Deus não economiza nos recursos quando se trata de vidas, porque o maior recurso dele, o bem mais precioso dele, o único filho gerado, por isso que nós chamamos de unigênito, ele deu em favor de nós para que ele glorificasse o Pai com a sua morte e ressurreição para nos redimir de todo pecado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É dádiva do Senhor. Deus não economiza nos recursos. E se nós servirmos a esse Deus que não economiza nos recursos, nós precisamos parar de viver com medo. Nós precisamos parar de viver sem compaixão e começar a levar isso para dentro da nossa casa. E eu queria terminar, chamar o Ministério de Louvor aqui, fazendo duas comparações. Eu falei, nós não lemos sobre a Lídia. Vocês lembram da Lídia? A Lídia, ela abriu o coração. E lá em Atos justamente narra isso, fala, e o Senhor abriu o coração de Lídia para o Evangelho. E a pergunta que eu fiz foi, só a Lídia que se converteu? Não, todos da sua casa. Só a Lídia que foi batizada? Não, todos da sua casa. A pergunta que eu quero fazer para você agora, qual é o cenário que você prefere para a tua vida se tratando de você? A pergunta é para você. Se tratando de você, qual cenário que você quer? Você quer um cenário em que Deus abra o teu coração? Ou um cenário que o Senhor tem que mandar terremoto para abrir cadeias para alcançar o teu coração? Hoje você pode escolher. Deixa eu repetir. Hoje eu estou oferecendo para você uma escolha que o Senhor pediu. Essa mensagem não seria essa mensagem. Eu falei, Senhor, eu quero uma mensagem para essa comunidade que eu tanto amo, que o Senhor tem para esse mês, para começar os cultos de domingo, nesse mês que vai desafiar. Então, a pergunta que eu quero fazer para você, meu irmão, você e minha irmã,
que estava surfando na onda da segurança e agora começa a realmente questionar, será que lá em casa nós temos a liberdade? Ou será que nós estamos trancando os nossos relacionamentos? Será que lá em casa parece que está tudo bem, mas é porque eu que mando e obedece quem tem juízo? Será que está faltando franqueza no relacionamento homem, mulher, pai, filho? Eu quero dizer para você que essa história nada a ver tem com liberdade de cadeias. Porque eu não vim falar do Senhor que liberta de cadeias. Eu vim falar do Senhor que liberta a família. Porque a gente canta sobre Paulo e Silas na prisão, que cantam, que adoravam, e as cadeias se abriram. Mas, meus irmãos, a oração que chegou ao trono da graça não foi a liberdade deles, foi a liberdade de uma família. Um tremor em favor disso. Nosso Deus não economiza nos recursos. Mas esse Deus também está falando no teu coração hoje, falando, olha, eu quero tratar, e ao invés de ter que abrir cadeias, eu quero abrir o teu coração, como eu fiz com Lídia. Lídia não teve que passar por nada disso. Não teve que passar por esse tipo de coisa, querer se matar para depois levar as pessoas para casa para dar de comer e tratar. Não, ela já levou antes. Que ela não agia com medo, não agia sem compaixão. E o Senhor abriu o coração de Lídia. E todos da tua casa foram batizados. Você pode fazer essa escolha mais fácil hoje. E eu queria orar com você nesse momento. Enquanto o Ministério de Louvor vai cantar, eu queria que você refletisse sobre isso. Seja lá a dificuldade que você tem na tua casa. Se está faltando franqueza nos relacionamentos e não tem sido um lugar seguro, porque não há liberdade lá, eu queria dizer que Jesus pode chegar até lá. E ao invés de você pensar que fulano de tal deveria estar aqui, hoje você pode ser esse carcereiro que veio para cá hoje. E o Senhor quer transformar a sua história. Ou você pode ser Lídia. E o Senhor quer transformar a sua história. Quem tem que estar aqui, está aqui. E tem que tomar uma decisão diante do Senhor. Então eu queria convidar você, enquanto estiver cantando, mesmo assentados, mas que estivessem perguntando ao Senhor sobre essa decisão. Fala para o Senhor, fala da sua dificuldade, fala com Ele, porque se tem alguém que você pode ser franco, não precisa tentar ludibriar o Senhor, porque Ele conhece o teu coração. Vamos orar, enquanto a gente canta, e o Senhor vai ministrando no teu coração. Pode se colocar de pé, meu irmão. Se coloque de pé nessa noite. Seja qual for o teu problema, amigo, eu te convido a adorar comigo, porque toda vez que um louvor alcança o trono do Senhor, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar, que sempre vale a pena adorar. A prisão não é eterna, vai passar. A prisão não é eterna, vai passar. E quem crê jamais desiste de cantar. Quem crê jamais desiste de cantar. Porque toda vez que uma canção é transformada em oração, um terremoto vem anunciar Que sempre vale a pena adorar. Declare
Um terremoto vai acontecer aqui. E as cadeias que me cercam vão cair. Quando não há o que fazer e é muito forte a minha dor, levanto as mãos pro céu e louvo ao Senhor. À meia-noite cantarei uma canção tão alto que os prisioneiros ouvirão. Um terremoto vai acontecer e o inimigo vai ceder, porque não há cadeias onde há adoração. Eu quero fazer 2 convites. Enquanto a igreja ora nesse momento. O primeiro convite é para você que entrou aqui, afastado do Senhor, seja porque nunca se entregou ao Senhor Jesus, ou seja porque se afastou dos caminhos dele. Quero dar a oportunidade de você voltar nessa noite. Nisso eu não vou insistir muito, porque o terremoto que o Senhor tinha que fazer, ele já fez. E você que está com vontade de se entregar, de se render hoje, já chegou aqui com essa vontade. A mensagem do Senhor chegou ao teu coração, só testificando. E a gente quer orar por você. Você não se compromete com a igreja. Você se compromete com o Senhor Jesus e Ele se compromete em transformar a tua casa. Não é a tua casa que te aqui, é você, assim como aquele carcereiro. E você vai levar o evangelho para a tua casa. Você, eu queria pedir, você que entrou aqui e por algum motivo está afastado dos caminhos do Senhor, está afastada dos caminhos do Senhor, ou nunca fez isso, e quer nesse momento se render a Jesus, eu queria que você levantasse uma de suas mãos. Eu quero orar pela sua vida, a igreja quer orar pela sua vida, a gente quer celebrar pela tua vida. Você que entrou aqui, deseja isso, não deixe que a vergonha, não deixe que a insegurança, não deixe que o medo direcione a tua vida. Você que hoje quer voltar para os caminhos do Senhor, glória a Deus. Glória a Deus. A gente te vê e o Senhor Jesus te vê, minha irmã. Receba o Senhor Jesus. Mais alguém? Levanta a mão se já quiser vir aqui à frente. É tempo de se arrepender aos pés da cruz. Aquele que pode mudar realidades. Mais alguém? Mais alguém? Glória a Deus por essa vida que está aqui. A igreja celebra, a igreja adora o Senhor. Porque a fé está no céu. Aleluia. Aleluia, Jesus. Segundo convite que eu quero fazer, nesse momento que estamos alegres, mas ao mesmo tempo você que sentiu no teu coração, meu irmão, no teu coração, minha irmã, que precisa levar, ao invés de segurança, mas tirar os cadeados dos relacionamentos da sua casa. Você que quer estabelecer esse dia como um marco e falar, Senhor Jesus, lá em casa precisa ser diferente. Lá em casa a gente precisa parar de pisar em ovos. Lá em casa não é a minha autoridade, é a autoridade do Senhor, e eu quero ver isso. Eu quero ver os lá de casa não me obedecendo, mas te obedecendo. Você que quer estabelecer esse marco hoje aqui e já fazer esse mês de família, um mês diferente a partir de hoje, eu quero convidar você a sair do teu lugar e a gente vai orar como igreja junto pela sua vida, pela tua casa. Vem aqui à frente. Não significa que você que vai ficar no teu banco que está tudo bem, não. Fica tranquilo. Pode ser que você tenha entendido a mensagem e ao seu modo ter recebido, mas você que precisa sim estabelecer um marco diante de Deus nesse dia, nessa noite aqui, e falar, lá em casa tem que ser diferente, não sei como, mas eu vou levar mais compaixão. Eu vou parar com medo. Lá em casa vai ter alegria, a alegria da salvação. Os relacionamentos não vão ser trancados. Não vai ser um lugar seguro por causa das trancas, mas vai ser um lugar seguro porque é onde Jesus habita e manda.
É onde Jesus tem autoridade. Vem aqui, vamos orar como igreja. Você que ficou aí, estenda aqui as suas mãos. Vamos orar por esses irmãos, por essas irmãs. Ó, Pai querido, Teu Santo Espírito passeia nesse lugar, transformando realidades, transformando vidas, transformando famílias, Senhor. Como dissemos aqui, o Senhor não economiza nos recursos, o Senhor faz a terra tremer. Mas se há algo que está tremendo nesse momento é o nosso coração. Tem coração que está tremendo de alegria, vibrando. Mas tem coração que está tremendo de angústia. Porque ao pensar na casa, ao pensar na família, vem tristeza. E queremos falar em nome de Jesus que essa tristeza vai embora, que essa angústia vai embora. Que reine naquele lar o Senhor Jesus. Queremos cada um de nós aqui levar compaixão, levar alegria, deixar o medo do lado de fora e vivermos sob Tua autoridade, Senhor. Se são casamentos que estão despedaçados, o Senhor pode restaurar. Se são relacionamentos entre pais e filhos, mães e filhos, o Senhor pode restaurar. Se são relacionamentos entre irmãos, Senhor, o Senhor pode restaurar. Nos lares, Senhor, onde tem tido briga, onde tem tido relacionamentos tóxicos, ó Pai, o Senhor pode transformar em um lugar de alegria, onde se pode entoar um cântico de alegria ao Senhor. O Senhor pode transformar a realidade, Senhor. Chega de tristeza, chega de angústia, chega de insegurança. Queremos a Tua alegria, Jesus. É isso que pedimos para os nossos irmãos e irmãs que estão aqui. Cada um ao seu modo, cada um com o seu desafio. Cada um sabe aqui o que tem acontecido na sua casa. Mas mediante a fé que apresentamos diante do Senhor, estamos confiantes na mudança da realidade da nossa casa. Transforma a nossa família em um lugar seguro, ó Pai. Mas não um lugar seguro por causa de relacionamentos trancados, mas um lugar seguro, porque é o Senhor que edifica a nossa casa, é o Senhor que edifica o lar. Enquanto nós aqui vamos cantando e adorando, o Senhor faz a terra tremer por uma família, para libertar um homem, para libertar uma mulher e para libertar uma família, e que seja assim como essa irmã que veio à frente e todos os outros que estão aqui conosco. Obrigado por esse momento, que seu nome seja exaltado em nossa vida, para a Tua glória, Jesus, para a Tua glória, amém. Celebre ao Senhor. Hoje houve arrependimento nesse lugar, no céu tem festa aqui também. Exalta ao Senhor. Hoje é dia de renovo, hoje é dia de exaltação. Aleluia. Abraça aí, abraça quem está do teu lado, dê uma palavra de encorajamento, diz Deus te abençoe, destranca essas portas. O Senhor Jesus vai lá, volta para o seu lugar. Volta para o seu lugar sabendo que o Senhor Jesus te viu e Ele pode transformar realidades. Amém. Você pode sentar, igreja.